Deus, estamos gravando, estamos no ar, estamos dentro do seu canal do YouTube, Stefano Nostrani Moraes. Acessa, curta, compartilhe, mande para as tias e para as avós, que são o maior meio de transmissão hoje da internet, certo? A palavra de Deus nos fala com clareza acerca de um assunto prático das nossas vidas. Vai falar lá em Filipenses, do capítulo 2, versículo 1, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Ponto. Fala mais coisas. Eu vou ler depois adiante, mas queria falar só sobre isso. Dá até para decorar isso. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Gente, olha a preciosidade disso daí. Paulo está falando para a igreja dos Filipenses, depois vai falar bastante sobre ansiedade, sobre alegria, sobre outras normas, outras, não doutrinas, mas outras sugestões de aplicação ali dentro, mas ele está falando sobre uma verdade ali. Ele não está falando sobre, olha, presta atenção nisso, faz aquilo, deixa isso, para que existem nas cartas em alguns momentos, mas ele está falando sobre uma verdade, ele está falando sobre algo que para ele não é a questão da igreja dos Filipenses fazer, é aquilo que ele tem vivido. Um testemunho da vida de Paulo aqui. Ele está falando assim, olha, por vocês estarem unidos em Cristo, vocês são fortes. Vamos falar sobre o que é estar unido com Cristo. Mas antes disso, de falarmos sobre o meio em que se conquista essa força que ele está falando, você se sente fraco, impotente? Você sente que você sozinho não consegue sair daquela situação que você está vivendo? Ou que você por si só demora mais? Ou você se sente ora forte, ora fraco, ora achando que vai dar certo, ora você já resolve entender que não é para dar certo? Como vive tua mente? Porque ao contrário do que nós estamos pensando, e a palavra fala, nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo porque nós sabemos que a nossa tarefa é evangelizar, é levar a mensagem de Cristo como Salvador adiante. Levar a palavra adiante. E realmente lá em Coríntios fala que nós temos a mente de Cristo. Mas sabe o que também nós temos? A nossa mente humana. Lá em Romanos fala que o Espírito de Deus, ele se funde, ele testifica com o nosso espírito, a nossa alma, que nós somos filhos de Deus. E o que isso significa? Stefano, para onde você está indo? Qual é o contexto de toda essa história? O contexto dessa história é que os pensamentos que entram, que vêm, que vai, que saem da tua mente, tem muito do teu eu ali dentro. Não é porque você conhece a palavra que você vai deixar de pensar em alguma coisa, que não possa vir um pensamento ruim, uma ideia negativa, um momento de abatimento, de tristeza, aquela sensação de que aquilo realmente não vai dar certo. Mentira se alguém falar para você que isso, olha, quando você se converte lá na água do batismo, fica todo pessimismo. Mentira, não fica. Sensação de que não vai dar certo, não fica, ela te acompanha. Ela pode acontecer, ela pode fazer parte das nossas vidas. E essa sensação de que quando você está fraco, não é do diabo, ao contrário do que falam aí, eu estou num momento, Elias foi para a caverna, Davi fugiu, deu uma escapada ali. Entenda a fase que você está passando, porque o próprio Paulo vai virar e falar assim, eu vou te contar um segredo, no momento que você está mais fraco, no momento seu mais abatido, mais difícil, naquele seu momento onde não tem onde você se apoiar, no fundo do poço, é exatamente essa mesma hora que você é forte. Amém. É exatamente essa hora que não é porque você é forte que você consegue reagir, é porque você é forte porque é só nessas horas que você dá 100% de abertura para Deus agir na tua vida. Porque até então você estava agindo, você ainda tinha força para agir. Você ainda conseguia pelo teu eu, pela tua sabedoria, pelo teu conhecimento, pelos teus recursos, pelo teu relacionamento, você conseguia fazer tudo. Mas chega uma hora que Deus te tira tudo isso para ele falar, dá para você olhar para mim e parar de sofrer um pouco, pelo amor de Deus, masoquista? E Paulo chega ao ponto de falar numa das cartas dele, que quando ele está fraco, é a hora que ele enxerga que ele está forte, porque daí já não é mais ele agindo.
Já não é mais a estratégia dele, o ímpeto dele, já não são mais as circunstâncias, é Deus operando através de Paulo. E ele fala um negócio sobre força, e ele fala um negócio que, algo que acontece muito, o abatimento ele faz parte da nossa vida, e eu vou ser bem sincero com vocês, vai continuar acompanhando, a não ser que aquilo me surpreenda, mas eu não vivo só de boas notícias, não sei vocês, só de momentos, só de rosas, de louros, de reconhecimentos, de conquistas, e mesmo os personagens bíblicos, o próprio Jesus não viveu só de alegrias. É diferente se sentir fraco de se reconhecer e aceitar essa posição, porque aí não é verdade mais. Você não nasceu para assimilar e aceitar uma situação na tua vida. Então, nesse momento de fraqueza, dentro de um poço, quando você está lá no fundo, qual é o único lugar que você pode olhar que tem luz? Exatamente a nossa vida, é uma metáfora tão fácil de entender. A gente só chega ao ponto de olhar para cima, muitas das vezes, onde não tem mais para onde olhar. Não tem mais distração, está tudo escuro, a gente não enxerga a saída. Mas tem. Exatamente por onde te levou aquilo lá. De cima, a hora que você estava no lugar de Deus, a hora que você se sentia em cima, aquilo ali te derruba. A nossa força, a gente precisa entender, não para você se convencer, mas para você se motivar, que ela vem de Deus, porque chega uma hora que a gente não consegue por conta própria. E Paulo traz essa abordagem. É engraçado, se a gente pega a Bíblia para ler Filipenses 2:1, a gente lê o primeiro versículo e não reflete sobre ele. A gente acha que quanto mais eu ler, pastores ou pessoas que dão estudo, ou qualquer pessoa fala, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai saber. Tá lendo, ok, não acho que seja uma mentira, mas é diferente da pessoa falar, olha, se você quiser meditar um versículo por dia, aí sim, você está aprendendo muito mais do que a leitura de um capítulo ou um livro, que seja. Aí tem sentido a Bíblia. Que a Bíblia será chamada a pessoa que medita na lei do Senhor de próspero, lá no Salmo 1, primeiro livro lá dos Salmos. Ele fala, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Ele afirma. Ele não está falando de momento, ele está falando de quem você é. Ele não está falando do que você está passando, ele está falando da tua identidade, André. Stefano. Você pode estar passando por uma situação complicada, ou a pedra, ou o caminho, de repente eu estava indo tão reto assim, agora eu estou tendo que dar uma mega curva só para continuar reto, ou só para voltar de onde eu estava. Amém, é aprendizado. Esse momento aqui que você está achando que você está perdendo tempo, Deus está falando assim, você ia bater a cara. Você prefere receber um aprendizado, enxergar as coisas de fato como são, ou você prefere que eu deixe você então fazer as coisas do teu jeito, mas então assume as consequências? A gente vai virar e falar, não, então Deus, vai do teu jeito aí. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Já falei sobre estar forte, já falei sobre estar forte, não é apenas a forma com que a gente se encontra, mas é a nossa identidade. Mas essa pessoa tem essa identidade, Paulo está falando, porque está unida com Cristo. E isso daí precisa ser falado, e é onde eu vou agora começar a desenvolver a linha de raciocínio para nós chegarmos ali no final e montar a timeline, que é a ideia, o que motivou, o que levou Paulo a falar isso daí. Paulo está falando o seguinte, está falando para uma igreja que você só consegue obter a força que vem de Deus, porque aí você pode virar e falar assim, gostei do que você falou, Stefano, quero isso para mim, quero essa força, realmente me sinto abatido, me abalo sim com as coisas, reconheço que eu sozinho não tenho força, ótimo, belo passo. Só que isso daí é o início de toda uma mudança, e é o início da onde você passa a viver de um jeito forte, não porque você vai saber lidar com as situações e você vai falar, não, isso aqui nem mexeu comigo. Mentira. Se alguém te fala que isso vai acontecer, mentira. A diferença é que, independentemente do que aconteça, aquilo não te abala, porque Deus te dá o escape daquilo. Entendeu? Não é que não vem a situação, é que quando ela vir, Deus te dá o livramento. Mas ele coloca, e Paulo fala como é que faz para viver dessa forma. E ele fala que é estando unidos, ligados em Cristo. E aqui ele está falando sobre algo que envolve o teu arrependimento em primeiro lugar.
Não dá para eu falar que eu estou unido em Cristo porque alguém falou para mim de Cristo e eu levanto a mão para os céus e eu falo que não tem problema nenhum, eu acredito em Deus, em Jesus, que eu sei que é o Filho dele, Espírito Santo, que eu sei que também é Deus. Eles são uma trindade, que na verdade não é uma trindade, é um sistema triuno, onde 3 pessoas são a mesma, que é Deus. Não são 3 deuses diferentes. E eu acredito em tudo isso daí. Você já me convenceu, manda bala. Aonde eu assino aqui? Tô legalzão, já entendi, tô dentro. Quero isso pra minha vida. Beleza, belo passo. Enorme esse passo. Mas está ligado junto a Cristo Jesus, ele vai dissertar sobre o que é estar ligado a figura de uma árvore. Lá em João 15, ele vai falar, olha, estar ligado a Cristo não significa que uma vez você decidiu, eu me batizei, realmente me arrependi, reconheci que sem Cristo as coisas não dão certo, eu bato a cara e eu quero que Ele dirija os meus passos, amém por tudo isso, me batizei, amém mais ainda por tudo isso daí, e agora ele está falando sobre estar unido com Cristo Jesus. Unido, em semelhante modo como é uma árvore, o fruto, que lá em João 15 ele fala, existe um fruto porque existe um galho, e do galho existe porque ele está ligado aos ramos, e esses ramos estão ligados a um tronco, e isso daí se chama união, aonde eu estou ligado em Jesus, porque eu tenho unidade com os meus irmãos. Então, tá vendo a linha, o raciocínio? Para eu ter força, a que eu quero ter na minha vida, de saber lidar com tudo o que precisar, porque Deus me livra daquilo e me dá força para suportar aquilo, eu preciso estar unido em Cristo, mas para eu estar unido em Cristo, eu já tenho que ter me despertado e reconhecido que realmente eu preciso de Deus na minha vida, e para eu reconhecer a Deus, eu tenho que acreditar no sacrifício do Filho dele, eu me torno então uma pessoa arrependida de saber que eu sou pecador, eu preciso de ajuda e me batizo, porque através do batismo que eu identifico, eu crio uma identidade de filho de Deus, está lá em 1 João 1,12 e também está em Atos 2,38 como referência para depois a Ju e o Naldo colocarem no vídeo. E aí então, eu posso falar que eu estou ligado em Cristo, mas eu não estou ligado em Cristo se eu não estou ligado no corpo de Cristo, dentro da igreja dele. E se você fala, Stefano, mas eu não frequento a igreja, eu vou te falar uma coisa então, para você saber se você tem características, para saber se você está ligado em Cristo Jesus, você anda unido com as pessoas ou não? Suas decisões, suas atitudes, teu comportamento, tua fala, te aproxima das pessoas ou cria divisão? Porque, desculpa, se você não vive em unidade com ninguém, você não se enxerga a unidade, bom relacionamento, corpo com as pessoas, é impossível você falar que com Deus você é um só. Vocês são tão plenos na intimidade com Deus, é mentira. Lê do engano. Porque a principal característica da igreja de Atos lá, eles andavam juntos e tinham em comum e louvavam o Senhor o tempo todo e dividiam seus bens. Está lá também em Atos, no capítulo 2, depois do 38 que eu citei. Estou querendo dizer para vocês que todas as vezes que vocês tiverem um bom relacionamento, estarem juntos com as pessoas, entenderem que unidade, se aproximar, é plano de Deus para a tua vida, com a tua família, com as pessoas que Deus coloca ao redor de você, e passar a amar essas pessoas, você vai se sentir forte, fortalecido para tudo. Olha que coisa. Paulo está falando isso, está dando essa receita. E eu vou ler um pouco mais do texto agora, para voltar e finalizar essa ideia que ele deu. Lá no capítulo 2, versículo 1. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também, porque a gente vive assim, que nós tomamos a decisão de amar as pessoas do nosso lado, vivermos em unidade com elas, não só você se fortalece nas coisas da tua vida, mas ele fala, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros.
vira característica sua você ser uma pessoa bondosa e você passa a ser uma pessoa misericordiosa. Olha, eu tinha tudo para poder viver distante e cortar relações com essa pessoa, mas espera aí, Deus não fez isso comigo. Eu vou trazer essa pessoa do meu lado aqui porque eu tenho certeza que o amor de Deus por mim é igual ao dela. E as mesmas chances, as segundas, as terceiras, as sei lá quantas mil chances que eu tive, ela tem também. Aliás, ela vai ter pro resto da vida dela até o dia que ela morrer. E a prova disso daí é o ladrão na cruz ali, que ele passou a vida inteira dele, ele escolheu fazer o errado, mas ele escolheu, no último momento, ele fazer o certo, e ele foi salvo. E isso é amor. Então peço que me deem, a igreja, e Paulo está pedindo para a igreja, me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha a importância, a relevância que Paulo fala sobre unidade, sobre proximidade, sobre corpo. Gente, não deixa, se você parar para analisar 100% do que acontece de problemas na tua vida, nasceram através de uma divisão, de uma segregação. Qualquer coisa que na tua vida venha de um problema, é algo que separou você de uma pessoa ou de outras pessoas. Tudo aquilo onde existe divisão, o diabo está metido. Repito, aonde tem divisão, segregação, facção, em Tiago, o irmão de Jesus, vai falar que isso é essa sabedoria onde existe desunião, facção, que é divisão, e inveja. Ele vai chamar essa sabedoria, esse comportamento, ele vai comparar ao diabo, ele vai chamar que é animal, diabólica e terrena. Esse comportamento, essa sabedoria, onde existe divisão. Paulo vai falar exatamente que, ao contrário disso, o certo é vivermos unidos. Isso fortalece a tua vida. Isso faz você automaticamente se tornar uma pessoa bondosa e misericordiosa com os outros. E vai criar uma harmonia. E olha o que Paulo repete lá no capítulo 3, versículo 1. Para terminar, ele faz uma dissertação sobre o quanto fortalece a gente vivermos unidos entre os irmãos. Ele vai falar assim, ó, para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Agradeça esse relacionamento, seu com Deus, seu com as pessoas onde Deus te coloca. Já falei aquilo ali, vou concluir agora para criar uma linha para ninguém esquecer de tudo aquilo que foi falado. Deus não coloca na sua vida ninguém em vão. Ninguém entra e sai da tua vida à toa. Não existe coincidência. Ninguém se impactou com você, ninguém se associou a você, você não está em algum lugar trabalhando com a pessoa que você está, conhecendo os amigos que estão se aproximando de você, vivendo naquele meio social que você está vivendo, por coincidência, porque a vida te levou ali, negativo. Se você pensar assim, você vai se viver frustrado, se sentindo uma pipa ao vento. Não é verdade. A verdade é que Deus te colocou aonde você está, porque Ele tem formas de usar você na vida daquelas pessoas. O Daniel entregou o tênis, doou o tênis para uma pessoa, através de um relacionamento de um lugar que a gente jamais imaginou participar. E atingimos uma pessoa que a gente jamais imaginou atingir. Essa pessoa, com todo o universo de distância entre nós, veio agradecer a oferta feita pelo Daniel. Não estou aqui falando, vangloriando o Dani, não. Estou usando como testemunho de que nunca é em vão onde Deus te coloca. Então aproveita, valoriza essas pessoas à medida que você puder, com todos os nossos defeitos e falta de tempo que seja, para viver unido com essas pessoas. Isso vai fortalecer você quando você estiver participando, passando por uma situação difícil. Olha que coisa bonita, pô. Amém? Nós estamos falando do nosso dia a dia, não estou vindo aqui pegar coisas que vocês falam, nossa, aprendi de Bíblia hoje, enfia debaixo do braço, nunca mais lembro daquilo porque eu não apliquei. Isso daqui é a aplicação prática da palavra de Deus. Filipenses 2:1 e 3:1. Olha que belezinha. Vivendo bem com as pessoas, eu me fortaleço para passar o que eu precisar. Tem força, uma pancada já não sente mais. Mas eu me isolo e eu me divido e eu me separo, eu já não tenho mais a mesma força. Assunto encerrado. Amém. Se inscrevam no canal, liguem o sininho para vir novos vídeos à medida que eles forem publicados. Curta, compartilhe, editem, reposte, comenta, aí curte de novo, manda.